ajudar a chegar aqui para frente aqui, para ficar na filmagem. Hoje até o Claudinei botou a câmera um pouquinho mais para trás aqui. Se não, vai parecer que estou desprestigiando o pastor Danilo. Podendo nos ajudar aqui. Vou botar para cá. Tem um anúncio aí, ó. O Claudinei está pronto. Lá, Claudinei, vê aí qual lá melhor do que eu. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Amém. Ainda bem que ele faz esse corte antes, né? Quando ele chega lá e dá um cortezinho na transmissão, né? Eu espero, senão fica complicado. Tudo bem, meus irmãos? A paz do Senhor. Olha, final de trimestre, a última aula, né, desse trimestre, graças a Deus. Chegamos aqui no final. No próximo trimestre, já temos a revista aqui. Daqui, está na minha... Ah, está aqui. Aqui, a revista do próximo trimestre. Quem ainda não adquiriu, faça, né, corra. Discipulado Cristão, Teologia e Prática. Né, muito embora essa revista foi comentada pelo pastor Gilmar Chaves, mas tem participação interessante do pastor Carlos Queiroz e do pastor Gilson Paulo, que são nossos professores aqui, que trabalham com a gente na área de EBD, que ajudaram aqui nos textos. Adquira, vale a pena. Na verdade, o discipulado, né, o ano do discipulado, é um ano... o tema da nossa igreja para esse ano, e as lições aqui são muito, muito, muito interessantes. Então, adquira, vale a pena. Né? A partir da semana que vem, a gente já começa com a aula 1. Eu vou fazer um spoiler, a aula 1 vai ser ministrada pelo nosso professor Emanuel Felipe, semana que vem, tá bom? Então, estejam aqui para participar e para prestigiá-lo, tá bom? Vai ser a estreia dele aqui, ele ficou sabendo agora disso, né? Sem nenhuma pressão, né? Tá bom, Felipe? Deus te abençoe. Ele que vai trazer coisa boa para a gente aqui. Fica muito perto de mim, não, que eu arrumo trabalho para vocês. Outra coisa que eu queria falar, então, eu vou falar também para o nosso público, para os nossos internautas, mas tem gente aqui que com certeza vai se interessar. Amanhã nós vamos fazer o que chamamos de Manaim. Né? O Manaim é uma alternativa à nossa escola bereana, mas para os nossos adolescentes, professores de adolescentes. Se a gente quisesse, né, e já há algum tempo o professor de adolescente veio pleiteando a ideia de a gente fazer subsídios, conteúdos, né, material, direcionar de alguma maneira a prática pedagógica, as aulas, né, para esse grupo tão específico que são os nossos teens, né, os nossos adolescentes, e nós não temos como, de alguma maneira, reproduzir, né, aqui a escola bereana. Então, a gente criou a ideia do Manaim. O Manaim, a cada início do novo trimestre, no último sábado que antecede o início do novo trimestre, a gente faz uma reunião com todos os professores do campo, né, convida todos os professores do campo, dirigentes de EBD, para participarem de uma espécie de overview da revista. Todos os temas da revista são contemplados e como as pessoas podem ministrar melhor a lição, dando subsídios, dando toques, dando os insights, né? Um material espetacular. Amanhã terei o prazer de apresentar o Manaim. Na verdade, você é coadjuvante delas, que elas são as grandes estrelas, né? As professoras Adriana Goulart e a Cristiane Tebaldi vão dar, assim, em linhas gerais, todo esse estudo das lições para esse próximo trimestre. Se você quiser participar, é fácil, você pode entrar na fábrica, se fazer a sua inscrição. O Vaninha, a gente pode até colocar no final também. Já está aqui, né? Mas capacitação.fabrica.org, que é o link para a inscrição, né? Link para a inscrição. Caralho, a Mônica chegou. Pensei que o Danilo não estava prestigiado a ponto da esposa dele nem vir, né? Pensei, né? Sei lá, mano. Só entrar em capacitação lá na fábrica lá e você pode se inscrever. Tá bom? Calendário. Capacitação, calendário. Ou tiver qualquer dúvida, pode falar com o Divanei aí, que o Divanei responde. De madrugada, não é? 3 horas da manhã, acordei, não tem que fazer nada, vou perturbar o Divanei. Pode perturbar. Pode. Se me ligar às 3 horas da manhã, meu irmão, vai receber uma oração ao contrário, que eu sou bom nesse treco. Eu orar a favor não sou bom, não, mas orar contra eu arrebento, mano. Brincadeira, querido. Bom, então, olha só, nós temos então o Manaim, dia 30, quarta-feira que vem, como alternativa
o nosso painel teológico, nos últimos meses, na verdade, nos últimos anos, todas as vezes que a gente inicia um trimestre, esse trimestre ele é iniciado por uma espécie de painel teológico, quando a gente traz a revista, né, traz pessoas para comentarem a respeito da revista. Esse trimestre, a gente buscou uma alternativa diferente. O pastor Leonardo Loza vai apresentar uma capacitação chamada Pastoreio e Discipulado na classe de EBD. Ele vai pegar esses temas de evangelismo, discipulado, pastoreio, né, temas que são presentes na nossa revista, e vai trazer, né, uma abordagem bastante criativa, bastante interessante, de como a gente pode melhorar a nossa prática, a nossa conduta nas lições desse próximo trimestre. Essa capacitação é quarta-feira, agora, 20 horas, né? É dia 30. Dia 30, está lá 3 de julho, o calendário, eu devia ter mudado isso aqui, mas tudo bem, devia ter mudado. Dia 30, ok? Bom, deixa eu só perguntar, quem está nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Que bom, né? Os irmãos são da onde? São daqui mesmo da DEVEC? O pessoal todo da DEVEC? Não? São da DEVEC? Você é da onde? Sou da Assembleia de Salvador, chegando agora. Pô, de Salvador, de Salvador. Porra, Salvador, fala logo da vontade da gente fazer logo, né? Não é? Ah, mano, mas fala que é uma coisa de baiano, tu. Ó, uma vez eu fui, cara, muitos anos, estava na faculdade. O diretor de fotografia do Oludum era meu colega de classe, insistiu, eu fui lá assistir. Rapaz. Vou te falar, mano. Olha, no primeiro momento tu fica empolgadaço. Porra, 40 minutos depois tu caraca, meu irmão. Porra. Quando você vai os primeiros 30 minutos, o nego pega a baqueta, tacaraca. E eu fico, pô, maneira aí, bacana, hein? 40 minutos depois, eu tava, meu Deus, cadê a porta de saída? Eu quero fugir disso aí. Salvador é bacana, já estive lá uma vez lá no Centro Histórico, lá, vi ministrando lá aula para o pessoal da área da prefeitura lá, um curso de pós-graduação. Mas prazer tê-lo aqui, querido, tá bom? Quem é de Maricá aqui? Maricá é um fantástico lá. Maravilha, maravilha. Eu tenho um cafofo lá em Maricá, ela adora aquele lugar, fantástico. As duas pessoas que mais gostam de Maricá, eu e Eduardo Paz, adoramos. Não necessariamente nessa ordem, né? Vamos orar, gente, agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor, né? Vamos agradecer. O Danilo vai ministrar para a gente. Danilo fugiu, rapaz, há anos que eu convido ele. Há anos, me humilhando, né? Agora ele resolveu aí. Graças a Deus. Prazer tê-la aqui. A gente não podia falar de família nesse mês, né, sem ter o nosso líder do departamento de família, né? Danilo. Danilo, a Covid pegou ele, amassou ele, né, Danilo? Viu Jesus na greta, hein? Mas graças a Deus está aqui entre nós agora. Vamos orar, gente, agradecer ao Senhor. Os irmãos que não me conhecem, meu nome é Ronaldo de Jesus, né? Os irmãos estão vindo aí agora. Eu sou desse jeito mesmo, né? Né? Tem um irmão que diz, eu sou do manto, né? Eu sou assim. Vamos orar. Pai amado, te louvamos, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Te louvamos, ó Deus, pelo teu dom inefável, pela tua graça divina e salvadora, pelo teu amor, Senhor, ao trazer o teu Filho Jesus Cristo para morrer, Senhor, na cruz por nós. Te agradecemos, ó Deus, nessa noite, pela instrumentalidade do teu servo, Senhor, pastor Danilo, que tu possas, ó Deus, abençoá-lo, iluminá-lo, Senhor, que tu possas, ó Deus, fazer, ó Deus, dessa noite, uma noite, Senhor, de conhecimento, Senhor, de aprofundamento na tua palavra, que as verdades, Senhor, e os temas práticos, Senhor, dessa lição possam estar em nós, Senhor, possam ser aplicados, Senhor, realmente na nossa vida, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Abençoa, Deus, os nossos amigos internautas que estão participando agora neste momento, que tu possa, ó Deus, abençoar também as suas vidas, que tenhamos, ó Deus, uma noite agradável na tua presença, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, a fazer a diferença nos nossos corações. Abençoa, Deus, os nossos visitantes, os nossos amigos que estão aqui pela primeira vez, que tu possas, ó Deus, abençoá-los, ajudá-los e fortalecê-los, para que eles possam estar, Senhor, na tua presença. Muito obrigado, Deus, por tudo. Te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém. E a igreja recebe com alegria o pastor Danilo. Em nome de Deus. Graças a Deus. Ó, até o Fernando Henrique, não o Cardoso veio te assistir, te prestigiar. Fernando Henrique. Já está com outro. A paz de Cristo para todos. Amém. Muito feliz de estar aqui com meus queridos irmãos. Essa aqui que é minha casa. E feliz aqui, rever aqui muitos colegas aqui que
irmãos, né, irmão? Colega não, pega mal, o pastor Ronaldo está aqui. Irmãos. E o pastor Ronaldo, essa figura fantástica, que eu admiro tanto. Está ali o pastor Gilson, está ali o meu querido Vaninho Coppola, né? Garoto altamente operacional, juntamente com o Emanuel e Alex, a turma aqui, meu craque ali também, de bola. E minha princesa, minha rainha, a Mônica, que é uma bênção na minha vida, irmãos. Amém? Completamos 25 anos de casado. Uma bênção. Sou apaixonado por essa mulher. E inclusive, tivemos lá em Salvador, né, irmão? O Ronaldo falou, todo Salvador é tão bom, tão maravilhoso. O Ronaldo aí começou a falar, não viu o Olodum, mas fomos lá perto, lá. Foi uma bênção. Queridos irmãos, agradecer pela vida do nosso pastor Silas, esse homem a qual Deus tem levantado poderosamente em nossa nação, nosso pastor Odilto, e uma bênção, meus irmãos. Então, vamos aqui para a nossa lição aqui, uma lição, irmão, muita responsabilidade de falar sobre isso, né? Qual é o seu legado? Uma pergunta que é feita nessa lição de número 13, um excelente comentarista, pastor Estevão Fernandes, que é um poderoso homem de Deus, e aqui nós vemos aqui, espera aí, deixa eu ver aqui, acertar aqui essa bênção. Antes de tudo, né, não podemos esquecer, nós estamos falando de família, nesse trimestre, eu, pastor Danilo, tenho essa responsabilidade de estar aqui administrando à frente desse departamento. Eu amo falar de família, irmãos. Eu amo falar de família. Família é algo que faz parte da minha vida tremendamente. As minhas primeiras experiências no Evangelho foram com família. Aqui está aqui a nossa revista do trimestre e ali a frase do nosso pastor, né? Que a escola dominical é uma cerca que protege sua família contra o mal. E quando nós falamos de escola dominical, eu lembro que depois que eu passei pela classe de novos convertidos, lá na Honório Bicário, pelo ano de 1993, a minha primeira revista na classe Jovem da Verdade foi sobre família. Ela se deteriorou ao causa do tempo, mas está aqui, irmãos, se vocês quiserem dar uma olhadinha, inclusive tem um assunto de hoje. 1993, é uma das sobreviventes, que lá em casa passou uma revolução cultural. Já ouviu falar nas revoluções culturais de Mao Tse-tung, que ele mandava queimar os livros, minha esposa quis queimar minhas revistas de escola bíblica dominical. E eu consegui salvar minha primeira revista que fala de família. Então, na época eu tinha 25 anos de idade, o tema era família. Então, os irmãos, por favor, devolvam, que senão eu vou ficar muito zangado. Amém? Uma benção. Essa aí é que eu tirei cópia depois. Então, os pergaminhos lá encontraram lá em 1948 no Mar Morto. Não pode pensar que isso é ideia, isso, né? Tá dando ideia aí. Então, meus irmãos, vocês que são professores, vocês que estão aí online, entendam, faça a promoção da Escola Bíblica Dominical, motive o seu povo a ter a revista. Vocês estão aqui, nós temos que promover a Escola Bíblica Dominical. Por isso que eu trouxe a minha primeira revista de 1993. O Ronaldo deve ter lá de 1980, alguma coisa assim, né, Ronaldo? E aqui nós temos a nossa palavra introdutória hoje, né? Que não é a da revista, mas é algo aqui interessante, que a vida de Samuel é um exemplo de quem recebeu um grande legado de seus pais, Ana e Eucana, e do seu líder espiritual, Eli. Entretanto, não se abalou diante de uma oposição do povo e dos problemas familiares. Destacou-se pela sua hombridade, deixando o legado para as gerações vindouras. Quando a gente pega a história de Samuel, a gente entende que ele era um homem que também... Ele era um homem que ele recebeu legados, irmãos. É muito bom quando nós recebemos legados dos nossos pais, de pessoas que marcaram a nossa vida espiritual, no momento que nós chegamos na casa de Deus. É muito bom quando nós vemos pessoas que estão preparadas e citam sempre aquelas pessoas que foram referência, né? Vamos aqui dizer aqui da vida do nosso pastor, né? Toda vez, nas suas mensagens, né, sempre que ele pode, ele destaca a figura do seu sogro e do seu pai. Pessoas que deixaram um grande legado espiritual. E aqui a gente vê que o Samuel não foi diferente. A vida dele foi uma vida de legados. Um pai a qual um homem... Você pega ali, o nosso pastor Gilson pregou, fica até difícil, pensei que ele não viesse, né? Mas ele está ali, fica até difícil falar um pouquinho da aula da semana passada. Foi semana passada ou semana retrasada? Semana retrasada, então. Que nós falamos sobre Ana e Eucana, né? E nessa aula aqui nós observamos que uma família que tinha problemas, né, irmãos? E abri aqui um parênteses. Todas as famílias têm problemas, irmão. Cada um tem um problema diferente na sua casa, na sua vida. Cada um entender que todas as famílias estão sujeitas a ter problemas. E também
essa família não foi diferente. A família de Ana e Elcana era uma família que tinha ali um problema que era a Ana ser estéril. E ali eles tentaram uma solução aparente, e essa solução que aparentemente iria dar certo foi uma solução que não deu certo. Ali gerou um grande conflito dentro do seu lar, houve confusão, divisão dentro daquela casa, ali sofrimento, ali tanto do Elcana, acredito que Elcana era aquele cara que não gostava de chegar em casa cedo, né, irmão? Porque ele sabia que ia ter problema. E se fosse o dia de hoje, ele não ia abrir as redes sociais, porque havia a Penina lá provocando a Ana, o couro comendo lá. Eu acredito que os filhos de Penina perturbavam, e o nome desse problema de família chamava-se Penina. Esse primeiro grande problema. E a Bíblia diz que ele irritava ela excessivamente, irmãos. Imagine como devia ser Penina, a mulher rixosa, né, citada em Provérbios. A Bíblia diz que ela é como gotas, né, dentro de uma casa. Eu, certa vez, pesquisando lá sobre as guerras, eu peguei lá como os exércitos chineses faziam com os seus prisioneiros. Colocavam debaixo de gotas, para que o camarada ali, dentro de alguns minutos, havia surto psicótico, porque ele não suportava aquelas gotas. Eu fico imaginando Penina. Se a Bíblia fala que ela era que a mulher rixosa é como gotas, era um grande problema na vida de Elcana e também na vida de Ana. Um problema não resolvido volta, irmãos. Isso é muito importante destacar isso. E a gente aqui entende que essa família, a gente olha lá o capítulo 1, verso 8, que Elcana, quando cita aquela frase, né? Ana, por que choras? Ana, por que não come? Ali, por mais que ele vai questionar aquilo ali, é um texto questionável. A pessoa pode dizer que ali houve uma forma dele assim, ele falou de forma assim, de repente... mas eu acredito que ele era um cara de uma boa autoestima, né, irmão? Um cara com a autoestima dele era altíssima, porque ele falou, eu não sou melhor do que 10 filhos, o cara era mentidão, o cara vai falar uma coisa. Mas eu acredito que a partir daquele momento que ele fala essa frase, irmãos, ele começa a dar ouvidos ao problema de Ana, ele começa a se unir com Ana para que viesse a resolver aquele grande problema, irmão. Dali, do verso 8 em diante, você não vai ver mais o nome Penina. Você vai ver um casal que se uniu diante de um grande problema, e aqui para a gente é o exemplo, irmãos. Nós temos que estar unidos, irmãos, diante de grandes problemas dentro da nossa casa. Entender que Deus sempre vai nos dar uma estratégia, uma solução, e não foi diferente. Aquela mulher que era estéril ali, diz o texto que eles foram buscar a Deus, buscaram o Senhor, e ali, interessante que eles buscaram a Deus, tiveram tempo para Deus e também tempo para eles. Quando eles voltaram, diz o texto, que eles ali se deitaram, né? Como a Bíblia diz, né? A Bíblia não cita assim, termos vulgares na questão da sexualidade. Ali diz que ele deitou-se, quer dizer, eles tiveram um momento de intimidade deles. Eles buscaram, tiraram o tempo para Deus e o tempo para a sua intimidade. Aqui já é a aula de família, né? O tema é família, então vamos aplicar que o casal precisa ter tempo para Deus e também tempo para a sua intimidade. Se divirta aí, irmão, onde você estiver, em nome de Jesus, amém? E troque a sua porta. Agora não, em casa. Desculpa, pastor, desculpa. É o mal de pregador. E quando nós falamos aqui... Quando nós falamos aqui de problema de família, né? Eu gosto de pegar a frase do Murdoch, que ele diz, nessa vida seremos lembrados por duas coisas, pelos problemas que arrumamos ou pelos problemas que solucionamos. Vou repetir, nessa vida seremos lembrados por duas coisas, pelos problemas que arrumamos ou pelos problemas que solucionamos. Outro que deixou um legado na vida de Samuel foi o Eli, né, irmãos? Às vezes as pessoas, poxa, o Eli teve os filhos, não cuidou dos filhos, mas ele tem ali o seu momento a qual ele pode ser destacado como um homem que deixou um legado também para Samuel, porque tanto que o comentarista cita, então se você não discuta comigo, manda um e-mail lá para o pastor Estevão Fernandes, lá, briga com ele lá, mas não briga comigo não, tá? Porque ele cita que ele deixou um legado. Então, mas ali você vê que no capítulo 1 foi uma bênção, porque ali ele orou pela família, né? Ele orou por Ana, ali, ele abençoou Ana como um sacerdote, orou pelos seus pais. No capítulo 2, você vê que ele instruía e dava oportunidade para o Samuel. Interessante que é muito bom quando nós vemos o pastor, né, o líder, a pessoa que está à frente da escola bíblica, dá oportunidade. Demorou uns 20, 30 anos, mas o pastor Ronaldo se lembrou de mim, né? Tocou no coração, me convidou para poder dar. Eu esperei com paciência no Senhor. Teve a volta, né? Então,
Diz o texto no capítulo 2, verso 11, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, ele cuidou na vida espiritual dele, da forma ensinando ele os ofícios do sacerdócio. No capítulo 3, você vê que quando Samuel recebe a chamada do Senhor, 4 vezes ali o Senhor chama Samuel. Na 4ª vez, o Eli ele conduziu Samuel para que ele falasse, fala que teu servo, quando ouvir essa voz novamente, responde, fala que teu servo ouve. Quer dizer, conduziu ele à presença de Deus. Então é importante, nós estamos no ano do... Então, no ano do discipulado, nós devemos ajudar aqueles que estão iniciando na fé, para que ele possa ouvir a voz de Deus, para que ele possa se aproximar da presença de Deus. Então, queridos, não foi diferente, por isso que Eli ali deixou um grande legado na vida de Samuel, ali nessa parte espiritual. Amém? Então, a gente tem aqui um rápido resumo da vida de Samuel, né? Você, com uma sentada em casa lá, né? Você dá uma lida rápido, né? Ali, para você poder estar atualizado. E o Ronaldo não para de falar ali. Eu falei, ele se dá uma sentada e já está ele rindo de mim. Então, a gente vê aqui no capítulo 1 o nascimento e consagração dele. A Ana teve um filho, né? Isso, ela consagrou esse filho, entregou esse filho para o serviço do Senhor, né? Mas a Bíblia diz que ela dá até uma palavra de oferta, né? Deu um filho e recebeu 5. Tudo que nós entregamos para Deus, irmão, Deus dá de volta com grande bênção. Não é uma palavra de oferta pro estilo Mike Murdock, né? Então, nós vemos ali no capítulo 2 e 3, o crescimento é a chamada para o serviço. No capítulo 4, você vai ver que a arca de Deus é tomada, a morte de Eli, né? Eli ali todo mundo tolerando os seus filhos, né? Nessa minha revistinha que vocês, por favor, não percam a minha revista de 1993, tá, irmão? Tá ali com o irmão ali. Ali fala ali o tema, Eli, um pai tolerante. Tira uma foto e leva, que é interessante para você passar lá. No capítulo 5, você vai ver que Deus pune os filisteus pela posse da arca, de forma tremenda. Ali você vai ver no momento ali, que ali a estátua ali do Deus de Israel, dos filisteus, ali se dobra diante da arca. Ali você vê no capítulo 6 de 1 Samuel, Deus pune Israel, pela essa questão, no momento de receber a arca. Interessante, irmão. 1 Samuel 6, você vai ver o povo Israel sendo julgado e punido por não saber conduzir, receber essa arca. Aí você vai para 2 Samuel capítulo 6, Davi entra em Jerusalém com a arca. Novamente, olha, 1 Samuel 6, 2 Samuel, novamente eles também não souberam lidar com a arca, irmãos. E a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Interessante que o cuidado que eles tiveram para devolver a arca para Israel nesse capítulo 6, e lá, irmãos, novamente acontece lá, o sacerdote Uzá é fulminado pelo próprio Deus, porque não soube conduzir as arcas, colocou a arca sobre carros de bois. E eles tiveram muito mais prudência. E às vezes, irmãos, na nossa vida cristã, o tempo vai passando, a gente vai dando aquela, desculpe o termo, né? Aquela relaxada. A gente não começa a mais cuidar do nosso momento de oração, do nosso devocional, no momento de estar com a nossa família, de orientar os nossos filhos. É muito importante isso. Podemos ir à frente, 1 Samuel capítulo 7, você vê o Senhor derrota os filisteus, né? Usando a vida de Samuel ali no capítulo 7, Samuel cita a grande frase, Ebenezer. Não, o Senhor derrota os filisteus. O Senhor derrota os filisteus. Samuel... Não, aí no capítulo 8, Samuel é rejeitado. É Samuel que é rejeitado pelo povo. Isso. Então, quer matar no coração, Ana? Pelo amor de Deus. Aqui eu estou matando leão e urso. Domingo eu vou ter que tentar matar o gigante, irmão. Eu estou aqui já bugado. Meu Deus, estou há 3 meses, irmão, no desespero, madrugadas lendo sobre isso. Eu prego em qualquer lugar, mas vou estar na frente do Ronaldo, dos seus asseclas, eu tenho que estar. Ainda vem o pastor Gilson assistir aqui hoje. Dá R$50 para ele lá fazer um lanche lá fora, por favor. Vamos lá. Então, aí a gente olha aqui que o termo 1 Samuel capítulo 7, verso 12, que o Samuel cita a célebre frase, Ebenezer, até aqui nos ajudou. Nós já estamos falando aqui de família, né? E a gente abriu um parênteses aqui, que às vezes a garotada, os homens com mais de 40 anos sofrem bullying, irmão, dos mais novos, né?
Então, quando a gente começar com aquela brincadeira, né? Que às vezes o pessoal mais velho, mais jovem gosta de brincar. Oh, você já está ficando caidinho, né? Aí você cita essa frase, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Cita lá que você vai ser bem-sucedido nesse momento. Então, aí no capítulo 8, irmão, vinha tudo muito bem. Paz sobre a nação, vitória sobre os filisteus, tudo ocorrendo bem. Aquela frase valendo, perpetuando sobre a nação de Israel. E aí a gente entra no capítulo de número 8, surgem alguns dilemas na vida do profeta Samuel. O primeiro deles, né, vamos ver aqui, vou voltar aqui, vou passar a velhice. Você vai ver que os filhos e a rejeição do povo. Então vamos falar aqui primeiramente da velhice. A velhice desse profeta, desse grande homem de Deus, no capítulo 8. Interessante, no capítulo 8, o verso 1 diz que, tendo Samuel envelhecido, irmãos, só fica velho quem está vivo. Concorda comigo? Só fica velho quem está vivo, irmão. Trate isso com muita cautela, com muito equilíbrio, com muito bom humor. Viva esse momento da sua vida sem nenhum desespero. Interessante que eu vi uma vez uma planilha falando dos medos do homem, né? Lá de 2 a 4 anos, a criança tem medo de escuro, de 6 a 8, a criança tem medo disso. Eu não me lembro os medos, mas eu sei porque eu chego nos 35 em diante, surge um medo no homem, o medo dele estar perdendo a juventude. Até os 40 anos surge esse medo. Provável cientificamente, aqui as psicólogas aqui presentes, né? Depois pode pesquisar, né? Então, bate esse momento, essa questão do medo. Então, as pessoas, você vê que o número de pessoas da meia-idade aumentam a busca por academias, ainda mais agora com essa questão da Covid, com certeza vai fortalecer muito mais essa questão, envolvendo o cuidado com a saúde, a pessoa está muito bem. E diz o texto que ele sofreu esse momento da vida dele, ele estava envelhecendo, né? E a Bíblia fala, no Salmo 90, verso 12, que fala da contagem dos nossos dias, e o salmista ele pede: ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios. Então, a gente deve aproveitar os nossos dias de nossa vida, inclusive o momento quando você está ficando da meia-idade e diante. Irmão. Eu estou, esse ano, Deus quiser, vou estar completando, né? Quase que eu não completo, né? Que a Covid veio e me pegou, estava lá dentro do quarto do hotel, do hospital, lá, e de repente eu vi uma luz lá, apareceu uma luz, você brincou comigo, né? Apareceu uma luz, falei, pô, será que é o anjo, igual o filme do Ghost? Aí não, era o eletricista, irmão, que ele estava consertando lá. Ele veio com a luz, mas não era para me levar, não. Aí, Mônica, todo dia ligando, ai, Danilo, você está bem, Danilo? Será que você vai... Ai, Danilo, como é que você está, Mônica? O médico falou isso, aquilo. Estou com medo de você morrer. Morrer, tu vai pregar, vai casar com ele, vai pregar o evangelho. A vida vai continuar, meu filho. Eu sempre falo, vamos continuar orando, vamos pedir a Deus, e Deus teve misericórdia, né? Me tirou daquele momento. Mas é interessante, irmãos, que nós devemos viver esse momento da nossa vida com muito bom humor. A gente ter um bom humor, a gente tentar entender também as outras gerações que vêm abaixo de nós, né? Que estão surgindo as outras gerações, os mais jovens, não é isso? Que estão surgindo, às vezes, os filhos, irmão, que estão ficando adolescentes e já estão na idade adulta. Então, é a fase da nossa vida que a gente está... Nós podemos... O pastor Santos, ele citava uma frase interessante, que a juventude está na mente e a velhice está nas pernas. Realmente, na mente... Porque você tentar ser um cara atualizado, você ser uma pessoa dinâmica, você ser uma pessoa que sabe lidar com as outras gerações, e as pernas vão continuar doendo, mas você tenta pelo menos a mente, tá, irmão? Faz atividade física para que as pernas não doam, mas é muito interessante. E um grande exemplo de um homem, irmãos, que deu um exemplo de uma pessoa da meia-idade até a terceira idade é Caleb, né? Tem lá o livro, o pastor Silas cita muito bem. Caleb chegando lá diante de Josué e ali pedindo, né, solicitando a bênção dele lá, a vitória dele, a parte da herança dele lá. E ele fala que ele sentia como aquele homem de 40 anos atrás. Então o camarada tem já 85. Então ele falou assim, eu continuo sendo ainda o mesmo. Digo, não é que ele fisicamente ainda fosse o mesmo, mas a mente dele,
a vontade dele conquistar a vitória, a vontade de vencer, irmãos, fazer com que esse homem... É aqui, irmãos, é aqui que está tudo. Né? Quando Paulo escreve sobre o capacete da salvação, porque a salvação está aqui, irmãos. A gente tem que cuidar direitinho desse negócio, ter uma saúde mental. Eu trabalho em hospital psiquiátrico, então, irmão, a gente fala muito lá da saúde mental, porque isso aqui, irmãos, é nosso computador. A gente tem que tomar muito cuidado, não deixar o estresse da vida, os problemas da vida nos perturbar, deixar a gente se levar, se acabar, igual no início da pandemia, aquelas reportagens, o camarada ficar preso lá, diante lá daquela emissora, né? E ali vendo a quantidade de mortos, o dia daquelas pessoas ficarem perturbadas. Então, amados, possamos entender que possa chegar a velhice, mas que nós estejamos preparados com muita vontade de viver esse momento também. Amém? E diz que, aí no capítulo 5, no capítulo 8, verso 5, que a primeira frase que ele escutou dos anciãos de Israel, eis que está velho. Aí, irmãos, aí ele já sabia que ele já estava velho, mas aí você escutar que você está velho, né? É complicado. No Brasil, né, nós temos aqui o nosso irmão ali, o Júnior, né, que foi jogador de futebol, né, Júnior? O cara com 30 anos no futebol, o que eles falam que o cara está velho? 30 anos de idade, o cara está velho, irmão? O cara fala que o cara está velho, irmão, com 30 anos aqui no Brasil. E nós temos lá o nosso craque aqui, né? O português lá, né, com 36 anos, dando altos saltos, irmãos. Por que isso? O cara lá está... O Diego do Flamengo, 38 anos, se não me engano, 37 anos. Por que, irmãos? O cara jogando ali o futebol, todas as pessoas que se cuidam. Por que surge, às vezes, essa questão, essa discriminação? Mas aqui, meus irmãos, nós devemos entender que você, independente da sua idade, irmãos, a frase também do nosso pastor Silas, há sempre alguma coisa a ser feita no reino, irmãos. E ele citou o exemplo do Charles Colson, aquele assessor do presidente Nixon, né, na última Santa Ceia, aquele camarada que era um advogado assessor de Nixon, Richard Nixon, que presidente dos Estados Unidos, ali teve o caso Altergate, né, Altergate, que ali citou ali as escutas telefônicas, irmãos. Nos anos 70, as escutas telefônicas, pegou, esse advogado foi preso, né? Esse assessor de Nixon foi preso, e ele era um camarada meio frio na fé, né? Um cara, aquele crente, né? Fervoroso, e ele, na prisão, ele teve ali um momento de reflexão da vida dele cristã, e ele, no momento que ele teve ali um período que ele precisou ter um período que abre ali as portas da cadeia, o cara sai da prisão, está acontecendo muito, né? Prisão domiciliar, ele começou a pregar nos presídios. E vocês sabem que no momento ali o pastor cita que ele foi pregar dentro de uma das piores cadeias lá dos Estados Unidos, chegou lá, ele ficou espantado com a quantidade de pessoas cristãs que estavam dentro daquela cadeia. Ele começou a entrevistar cada um, ele descobriu por que aquelas pessoas se converteram ao Senhor. E ali ele vai até um asilo, vê que essa pessoa era uma senhora, o pastor fala até que ela tinha um óculos ali aquele óculos bem fundo de garrafa, e a mulher escrevia cartas para aqueles presos, e aqueles presos se convertiam ao Senhor, porque um dia ela pediu a Deus, Deus, eu quero ser útil no seu reino. Irmãos, é muito importante a gente saber viver, saber que sempre há uma porta para a gente, irmão. Deus sempre vai criar uma oportunidade, Deus sempre vai abrir uma porta para a gente, e Samuel, ele recebeu essa palavra, ele entendeu que ele já era idoso, ele entendeu que ele foi chamado de velho, mas ele seguiu em frente. E o outro dilema dele são os filhos, né? Interessante que eu vou pedir aqui, eu vou auxiliar aqui. Pode me ajudar, Coppola? Eu sei que você é um cara altamente operacional. Isso, nós temos aqui uma caixa, irmãos. Uma caixa, né? Eu vou imitar aqui a pastora Ivana e a Mônica quando fazem suas dinâmicas. E aqui nessa caixa, eu vou convidar aqui, vamos aqui primeiro aqui nossa irmã aqui, né? Eu vou pedir para que a senhora possa, a irmã, né, com todo respeito, possa imaginar o que você vai pegar aqui dentro dessa caixa. Pode ser que não é rato, não. Pode imaginar que você pode pegar aqui nessa caixa. O que tem nessa caixa? Pega. O que você imagina que você quer pegar aqui nessa caixa? Um papel? Então bota a mão aí. Isso. Pega a primeira coisa que você vê aí. Isso. Então ela pegou uma caneta Bic, né? Lembra alguém, né? Nosso presidente. E a caneta azul, tem até a musiquinha na caneta azul, mas ela queria um papel. Obrigado, minha irmã. Vamos aqui, nosso guerreiro aqui.
O que você quer pegar aqui nessa caixa? Dinheiro. Vamos lá. Ê, glória. Abençoa teu servo, Jesus. Isso. O que você pegou? Eu não tenho condição de vender. Quer a chave do meu carro, irmão? Quer bugar, tá? Mas obrigado. Deus abençoe. Então vamos aqui, nosso querido aqui, guerreiro aqui, beriano aqui também. Isso. Vai pegar aqui a caixa. Isso. Já pegou? Uma xuxinha, o nome disso? Ele não falou o que era, mas isso vai pegando. Então, irmãos, o que nós vamos... Vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui? Por causa do tempo? Obrigado, querido. Deus abençoe. A gente entender que aquela caixa ali, a gente é uma das dinâmicas que a minha esposa, juntamente com a pastora Ivana, fazem quando trabalham com filhos, né? Nós temos aqui a nossa escola de paz, aproveitando, vou tomar a branca do Ronaldo, faço a propaganda. Na nossa escola de paz, todos os meses aqui, nós realizamos aqui uma benção, amém, irmão? Tiro zero, mas faço o meu comercial. Tinha um cara que falava isso. E aqui... Quando você vê a expectativa da irmã, uma folha de papel, do nosso irmão, dinheiro, né? Apesar que se você pega a chave do carro e vende meu carro, aí essa é uma benção, né? Então, nosso irmão não falou, mas quando nós pegamos essa caixa, nós simboliza a questão das nossas expectativas diante dos nossos filhos. Então, a dinâmica é o seguinte, filhos são uma caixinha de surpresa, irmãos. Uma caixinha de surpresa. Entender que filhos... Às vezes nós colocamos assim, expectativa dos nossos filhos, deles serem do jeito que você quer, né? Do jeito realizar, às vezes, sonhos que nós não realizamos, né? Jogamos essa pressão em cima deles. Isso aí pode acontecer com qualquer ser humano. E quando acontece igual a caixinha de surpresa. Eles surgem com coisas, novidades tremendas, irmãos. E aqui, irmãos, nós vamos entrar. Se filho é caixinha de surpresa... Se filho é caixinha de surpresa, irmão, nós temos que estar atento pelas surpresas da vida, irmão, na nossa criação de filhos, né? E interessante que diz o texto que Samuel constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Eu conheci um cara aí do Supremo Tribunal que ele constituiu a filha como desembargadora com 37 anos, né? Ele está até aposentando agora, acho que vocês sabem quem é, né? Eu não sei porquê, né? Fraqueza do pai, né? Vamos entender esse lado, né, irmão? Vamos entender esse lado. Então, entender que os juízes de Israel, diz que ele não constituiu um sacerdote, ele constituiu como juízes sobre Israel. Você vê que todos os grandes homens de Deus que foram constituídos por Israel, eles não foram assim, não foram de forma hereditária. Por exemplo, Otiniel. Ele foi chamado por Deus. Gideão foi chamado por Deus. Sansão foi chamado por Deus através de seu pai, Manoá. Eude, você vê que ele também foi chamado por Deus. Mas aqui, irmãos, ele constituiu. Então, aqui é uma brecha aqui para a gente poder surgir uma discussão em que ele errou. A Bíblia não é clara nessa questão da forma da educação que ele deu para os filhos, né? Nós vamos imaginar que podemos aqui correntes que podem surgir de que ele tem uma boa educação, e porque ele aprendeu isso com seus pais, que foram pessoas de Deus, e também ele viu o exemplo de Eli, né? Eli, a criação que Eli, que era o seu líder espiritual, fez. Então, não há um relato assim, irmãos, de um pedido para Deus, sobre essa designação, né? Não há nenhum relato. Então, são coisas que nós entendemos que ele, apesar de ser um pai, de um homem ser um homem de Deus, um homem piedoso, ele não era perfeito. Então, irmãos, onde tiver, em qualquer instituição, onde tiver homens, a gente fala assim, generalizar homem ou mulher, onde tiver pessoas, seres humanos, veremos atitudes impensáveis, ou defeitos, erros, fraquezas. Então, onde tem homem, tem erros, irmão. Então, não se espanta com isso. Não foi diferente na vida de Samuel, mas diz que os seus filhos eram avarentos, recebiam subornos, né? Olha aí, irmãos. Acho que aqui podemos dizer que eles eram o patriarca, né, da propina, né, do primoduto ali. Eles eram perversos, e a gente olha para isso assim, a gente não entende, né, irmãos? Mas você vai ver que grandes homens de Deus na Bíblia tiveram problemas com filhos, né? Tiveram problemas com filho. Você vê Ezequias. Ezequias é um exemplo de um rei que chegou botando para quebrar. Ele restaura a Páscoa dos judeus, ele restaura a Páscoa do Senhor, ele derruba ali, manda acabar com os altares, a adoração a Neustã, que era aquela serpente, né? A suposta serpente lá que foi levantada por Moisés lá no Egito, para que viesse a libertar o povo da praga que estava vindo sobre ele. Ele foi um camarada que ele organizou os cultos, mas, irmãos, ele chega um momento que ele toma
uma palavra do profeta Isaías, né? Arruma a tua casa. 15 anos Deus concede, vocês conhecem, todo mundo que é esperto na palavra. Mas nesses 15 anos nasce um filho chamado, quem sabe aí, vamos lá, o nome do filho? Manassés. Aí você pega um exemplo de um homem de Deus, que era Ezequias. Mas você vai ver um péssimo filho que foi criado, porque filhos são caixinha de surpresa. E a gente entende que, às vezes, eles fazem suas escolhas, né? E hoje nós temos esse problema terrível, irmãos. A gente precisa ter muito mais tempo que nossos pais tinham para a gente, para essa nova geração, porque as informações chegam muito rápido na vida dos nossos filhos. O cuidado com esse negocinho aí pequenininho chamado celular. A gente tem que cuidar com nossos filhos, dar mais tempo, dar atenção, batalhar, né, irmãos? O pastor Lucas Galdino, ele diz que filho até os 12 anos ele precisa de atenção, atenção, atenção. Dos 13 em diante ele precisa de exemplo, exemplo, exemplo. Ele cita essa frase em uma das suas pregações sobre família. Então, é muito importante. Não existe nenhuma regra assim, nenhuma cartilha do filho perfeito, mas temos a Bíblia Sagrada que nos ensina a instruir nossos filhos, irmãos. Aí vamos entrar aqui agora a gente, né? Vamos nós aqui entender. Nós somos educadores, nós vamos ministrar aulas, nós vamos batalhar pela educação dos nossos filhos. Não é porque o Samuel teve um filho lá, o Moisés teve também filho, o Ezequiel teve problema, eu vou deixar meu filho relaxado. Não, irmão, vamos batalhar, irmão. Vamos investir tempo, vamos estar aqui na escola de paz, vamos comprar livros, vamos buscar informação, vamos estar atualizados com essa questão de criação de filhos, porque é muito importante nos dias de hoje, irmão. Nossos jovens saem para as faculdades federais, para as instituições públicas, e chega lá, irmãos, o que eles vão encontrar lá, irmão? Não, nada contra, irmãos. Precisam nossos filhos sair para fazer ali a diferença, preparar nossos filhos para coisa grande. Fazer igual, né, o nosso craque lá, o Bruno Henrique, falou, outro patamar, fazer que eles cresçam realmente altos patamares. Porém, irmãos, entender que tem que ter uma preparação com a palavra de Deus, de tempo, de diálogo, irmãos. Fazer aquela participação lá na aula. Ou, antigamente, a gente olhava as mochilas dos nossos filhos. O que o garoto trouxe? Uma borracha, um lápis, na época tinha como é que é o quadradinho que a gente botava os lápis ali? O estojo, né, de madeira. O papai fazia isso lá em casa, olhar. O que a gente trazia? Mamãe olhar. Hoje nós temos que olhar os livros, irmãos, dos nossos filhos. Eu, um dia, peguei o livro do meu garoto, começando no ensino médio, e 18 páginas falando sobre ideologia de gênero, né, irmãos? Eu peguei ali um grampo, fiz um bilhetinho para o professor, senhor professor, autoriza o meu filho a se retirar dessa aula. Pronto, irmão, mandei para ele se posicionar, irmãos. A gente está, porque os nossos jovens estão sendo, chega lá, o camarada é contaminado, as pregações, as palavras, o cara começa a ensinar, o cara foge do assunto, o cara está dando aula de matemática, ciência exata, o cara está lá, mas aqui é igual o governo, que não sei o quê, começa a bater, o pastor, o cara faz, irmão, o cara faz, ele vem com diálogo, e começa a botar na mente dos nossos jovens, irmão. Aí no dia que ele passa na prova da culto de ação de graça, oferta especial, glória a Deus, isso aí é mesmo. Aí no terceiro mês o camarada já começa voltando em casa, já começa a peitar pai e mãe. Aí daqui um pouco começa a descredibilizar a pregação dos pastores, porque os caras atacam pastor, irmão, o cara ataca mesmo. O ensino da palavra começa a colocar em dúvida, irmão, 6 meses depois, o camarada não acredita mais em Deus. Então, nunca foi tão importante a nossa participação como pai. Cadê os pais aqui nessa noite? Aqui? Meu irmão, você é o herói do seu filho. Tu pode ser um cara ruim de bola, mas teu filho te enxerga como Neymar, irmão. De repente, tu está até meio fora de forma, mas teu filho te enxerga como um super-herói, irmãos. Como um espartano, como um Wolverine, irmão. Bota para quebrar lá na criação, irmão. Abraça esse guri aí, irmão. Beija esses seus filhos, irmão. Conversa, irmão. Participa da sua educação do seu filho, amém? Amém. E a gente entende que aqui Samuel, além dessa questão dos filhos, ele teve um outro dilema, que foi a rejeição do povo, né? Interessante que aqui foi ali um momento ali era o juiz, né? Samuel era o juiz da nação, e ali o rei dos reis, né? O rei era o Senhor, né? A ideia de Deus, o projeto de Deus era esse para a nação. E o povo se precipita, né? O povo começa a pedir um rei. Não queremos mais não, porque nós vimos lá
as modernidades, né, irmão? As pessoas às vezes se espantam com a modernidade. Ah, acho tão legal, isso vai dar certo na minha casa, na minha vida cristã. Não é tecnologia, não. Mas achando que escuta costumes. Ah, não tem problema, né? Ah, não tem problema, não. E eles viam as outras nações com os reis e o Senhor alertando. Explica para eles que aqui não vai ter cobrança de tributos, aqui não vai haver escravidão. Esse momento aqui eu serei o rei de Israel e terão os meus juízes. Mas não, irmão, povo precipitado. O povo era tão precipitado que esqueceu que haviam promessas de Deus levantar reis na hora certa. Lá em Gênesis 17, verso 6, diz que de ti farei nações e reis sairão de ti. Promessa de Deus para Abraão. Quando você vê lá Deuteronômio, você vai ver que o Senhor fala assim, quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitareis, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor. Rei escolhido por Deus, não pelo povo. Amém? E tem até um ditado aí, né? Complicado, que a voz do povo é a voz de... Não, né? Esse ditado. A voz de Deus é o quê? É a palavra do Senhor. Esse livro aí, as escrituras sagradas. E é importante que a gente... A voz do povo é a voz de Deus. Cuidado com esse ditado. Ele diz que porá, certamente, então, nesse momento, havia uma precipitação do povo. E ali, naquele momento... Passa capítulo 8, passa um período, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, surge o grande discurso de Samuel, a qual nós estamos aqui estudando nessa lição. Aqui surge o discurso. Né? O que é o discurso, irmão? Vamos lá, todo mundo sabe, todo mundo é esperto. É uma ferramenta da oratória para ser proferida em público. Né? Grande discurso. A Mesopotâmia aqui, os sacerdotes, eles vinham até os reis e com seus discursos tentavam levar... recursos para suas oferendas nos seus templos. Eles usavam com grande eficácia a oratória. A Grécia, não precisa falar, né? Vocês conhecem a Grécia ali, os grandes discursos dos filósofos ali em Atenas, escola de Atenas, o pessoal aí fera. Em Roma vai continuar, e a preparação de pessoas. Interessante que Alexandre o Grande, né? Quando ele invadia as nações, ele queria ensinar aquelas nações, né, ali a cultura ali dos macedônios, dos gregos, né? E um daqueles, porque ele foi ensinado por Aristóteles, e ele queria ensinar a oratória como uma grande arma nas nações que ele invadia, queria deixar ali a cultura, deixava que as pessoas as nações tivessem seus deuses, tivesse ali o seu rei, mas a cultura com ele queria o sonho dele que não foi concretizado, né? E aqui você vê que, graças a esse treinamento de oratória nas nações que eram invadidas pela Grécia, tanto por Roma, a igreja primitiva ela teve essa grande vantagem. A pregação, né, irmão? Não havia microfone, não havia ar livre. Era o ar livre e a oratória desses grandes homens de Deus, que eles tinham ali grandes noções de oratória para levar. E a gente vê alguns discursos da humanidade, né? Aqui nós temos aqui Sócrates, né? Não é o doutor Sócrates, mas é o Sócrates lá. Ele fez um grande discurso, né? Em vários livros você vai encontrar Sócrates como um grande orador. E ele ali, próximo da sua morte, foi condenado à morte, porque, segundo ali os senadores, os políticos da época, ele estava ali ensinando coisas erradas aos jovens. Depois você chega para mim que eu vou falar para você um pouquinho das coisas erradas que ele falava. E vai ver Adolf Hitler, né? Que é um grande orador também na época. Não vamos entrar nas questões dele da formação do nazismo. Ele ali fazia um grande discurso a partir de 1933 na Alemanha para mostrar que o nazismo era a solução para a Alemanha, que a Alemanha iria à frente. Os outros seus generais também eram grandes oradores e faziam um grande discurso de horas e horas lá em Berlim. Pastor Danilo, oi, querido. Interessante que o senhor falou isso aí. Até o rei George, pai da rainha Elizabeth atual, isso, pode falar aí. Ele tinha problema com essa parte da oratória, pediu até ajuda, né? E ele ficava observando o discurso de Hitler, que seria o grande inimigo que declararia guerra, mas para ver ele dominando ali as técnicas do discurso. Ele era fã do discurso do Hitler, mas não era fã do Hitler. É verdade. Então, era uma preparação tremenda nessa área. O Hitler era um fã da mitologia, daquela área dos vikings, né? Eu me esqueci aquela região. Dos nórdicos, ele era um fã dessa questão
dos países dos vikings, ali daquele país da Noruega, Suécia, Dinamarca. Ele era fã e ele tinha essa questão de levar o povo na falácia, né? Interessante, Fidel Castro fazia mensagem, discurso de 7, 8 horas lá em Cuba para poder convencer o povo. E Leonel Brizola aqui, irmão. Leonel Brizola, quem lembra do Brizola aí? Pessoal tudo novinho aqui, não precisa falar a idade não, mas lembra do Brizola? Já ouviu falar dele? Leonel Brizola, do PDT, fundador do PDT, né? Era do PTB, era um grande orador e o cara fazia as pessoas choravam ali na Cinelândia. Eu trabalhava ali de boy, né? Eu trabalhava de boy ali. Aí o discurso do Brizola, o pessoal tudo dizia, ai, Brizola. Inclusive, eu também trabalhei pro Brizola de graça, sabia, Ronaldo? Numa eleição. Eu entrei no discurso dele, Brizola na cabeça. Inclusive, com 14 anos, eu distribuí folhetos do Leonel Brizola, rapaz. Não fraudei urna, não. Isso é outra... Então, grandes discursos, né? Vamos ver aqui. Martin Luther King, né? Em 1963, 250 mil pessoas ali reunidas em Washington. Ele faz o grande discurso que ele cita ali que o sonho dele eu tenho um sonho, né? As pessoas podem falar o nome em inglês aí, vai enfeitar o pavão. Você vai dar aquela aula, treina em casa o nome do curso. Aí o pessoal fica feliz, emocionado. E o Luther King, ele fez ali que ele sonhava em ver os filhos dele serem julgados não pela cor da pele. Só sei isso do discurso, tá, irmão? Os 250 mil. Em 1968, ele morre assassinado, era um pastor batista. E o Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa cita há mais de 100 anos uma frase. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderosos nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto, né? Parece que está bem atual essa frase, né, irmão? Essa frase aí. ele era um cara que o fato dele, né? Ele era um cara assim, segundo os historiadores, ele tinha uma cabecinha um pouquinho grande, né? E ele sofria discriminação pela altura. Certa vez ele chegou em Haia, né? Lá na Holanda, ele foi colocar o chapéu dele e colocaram o chapeleiro, todo mundo era alto, né? Pessoal europeu alto, e ele tentando colocar o chapéu, o pessoal começou a rir. Ele fala a seguinte frase: fizeram chapeleiros para homens grandes, não para grandes homens. Aí o pessoal, rapaz, o cara E ele, no discurso dele, poliglota, né? Chega um momento, ele começa a falar inglês, no seu discurso em Haia. Foi chamado Águia de Haia, lá em 1907. E ele, em inglês, em francês, em espanhol. Chega uma hora que ele começa a fazer o discurso dele em tupi-guarani. Mas o nego ficou doido, irmão. Esse é o cara, meu irmão. Esse é um cara. E tem uma história aí dele, né? Que o Ronaldo aí... Eu não ia falar, não, mas já que... o povo, né? Pediu, né? E o Rui Barbosa, ele tinha como hobby, né? Criar galinhas, irmãos. Ia chegar perto do aniversário dele, ele morava ali em Botafogo. Você tem ali a casa de Rui Barbosa. E ali ele viu, certa vez, aquelas galinhas preparou para o seu aniversário, né? Todo alegre, era costume fazer galinhaça, né? Quem já comeu galinhaça aqui, né? Galinhada, perdão. Galinhada, isso. Culinária não é comigo, irmão. Galinhada. Tem cebolas, né? Mônica adora. E ali, ele preparando ali, assim, ele de repente abre a janela, já à noite, né? Me vê os ladrões com aquele saco de estômago, roubando as suas galinhas. E ele morava perto da delegacia, foi com a roupa comum, chegou lá, se identificou como senador Rui Barbosa. Aí o cara, o delegado, o pessoal, começou a rir dele. Como o senador geralmente tinha aquele altura, pessoal assim, geralmente escolhido por ser descendente de europeu, era uma época em que tinha esse costume, né? E o Rui Barbosa, né, baiano, nordestino, né? Baixinho. Ele chega e ele foi discriminado, irmão. Aí, ó, abriu a patente. Irmão, conta a discriminação, a preparação. Conta a discriminação, a preparação, irmão. Quando você pensar assim, estou sendo discriminado. Olha a importância de instruir nossos filhos a estudar, a ser bem-sucedido. Você que foi discriminado um dia, conta a discriminação, a preparação. E Rui Barbosa, ele chega ali naquele momento, o cara discriminou ele, falou, vai ali com o escrivão, e ele levanta o célebre discurso. Ele dá um grito dentro da delegacia, senhor delegado, não pelo valor intrínseco dos galináceos, mas sim pela ousadia e petulância do larápio, que transpôs os umbrais de suas vivendas para surrupiar os bípedes que seriam sacrificados sucessivamente às vésperas do meu natalício.
assinado Dr. Rui Barbosa. O cara olhou de lá, atende o homem que realmente esse é o senador da República. Meu Deus. Mas eu fui falar isso na Assembleia de Deus, os irmãos deram glória a Deus. O fogo desceu, irmão. A pregação também caiu. Acho que ele... Pô, os irmãos, oh, glória. Dá o microfone pro irmão aqui, por favor. O irmão queria levar meu carro. Professor, mas a frase que eu mais amo de Rui Barbosa foi quando ele leu a Bíblia e depois indagaram para ele, o que você achou desse livro? E ele falou, ele respondeu, ele disse, ó, se eu pegar esse livro e colocar na minha estante em cima, é porque ele está acima de todos eles. Se eu colocar no meio, porque ele é o centro de todos os meus livros. E se eu colocar embaixo, é porque ele é o alicerce de todo o meu conhecimento. Oh, forte. Por que tu não falou isso comigo antes da aula, cara? Pô, agora... Anota para domingo. Palma por nosso irmão. Então, irmão, a gente vê aqui o óculos aqui, tá uma benção. O Rui Barbosa era o cara, irmão. Ele era sensacional. Também tem um desenvolvimento lá, umas coisinhas lá também dele, mas vamos deixar para lá, né? Vamos olhar o lado dele cultural. Essa questão da Bíblia, que quando a Bíblia foi reformulada, a questão do português no Brasil, ele fez a tradução, essas Bíblias de 1910, ele foi um dos participantes dessa questão da tradução. Muito legal, para fortalecer, não é isso? Os irmãos concordam, então é isso mesmo. Obrigado. Vamos mais à frente. Mas o maior dos discursos não foi desses camaradas. O maior dos discursos foi esse aqui, irmão. O Sermão da Montanha, irmão. Quando Jesus, no capítulo 5, ele apresenta ali as bem-aventuranças. Quando ele apresenta aqui no Sermão da Montanha a essência do reino. Não era um reino como da Grécia, como da Macedônia. Não era um reino como de Roma, que estavam ali dominados pelos romanos. Era um reino diferente. E aqui, irmãos... Como essa aqui não dá para falar muito, porque é uma lição de trimestre, né? Você vai e volta, a gente fala sobre o Sermão da Montanha. E a profundidade do grande Sermão da Montanha. Às vezes as pessoas elogiam, o discurso de... irmão, olha o grande discurso aí, que mostra a essência do Evangelho, a essência do reino de Deus, do que Deus apresentou ali, a proposta do Senhor para esse reino, que é válida para nós até hoje. Em nome de Jesus, vamos à frente. Antes, voltando lá ao capítulo 14 de 1 Samuel, nós peguei um aparelhinho chamado discursômetro. Alguém já ouviu falar esse aparelho? Não ouviu falar porque não existe, eu que inventei esse troço. O discursômetro aqui, irmão, nesse discurso dele, o discursômetro descobriu que de toda aquela, do seu discurso do capítulo 12, ali 50% ele falou sobre obediência, 25% ele falou sobre defesa, e 25% ele falou sobre lembrança. É interessante, irmãos, que a gente entender que tudo aquilo, ele houve a acusação contra os filhos, mas ele se defendeu, ele mandou ver lá, não aceitei presente não, irmão. O filho lá, ele não cita, primeiro, ele não condena os filhos, mas em momento algum você vai ver Deus ali recriminando ele por essa questão da instituição dele, de ter designado os seus filhos como juízes, porque ele tomou... Eu acredito vai abrir até uma brecha para informar que ele tem uma boa educação, mas os caras entraram no poder, né? O poder mexe com a mente do ser humano, irmão. Tem gente que não está preparada para o poder, para estar à frente de nada. E vamos levar também uma corrente que pode surgir agora, não sei, meu Deus do céu, o que eu estou inventando? De repente você até, né, os professores estão me olhando sério agora, mas ele fez a sua defesa, irmão. Precisamos se nos defender, irmão, diante de acusação. Não, deixa que Deus... Não, meu irmão, tem advogado, tem ministério público, você tem que se posicionar diante de acusações que surgem levianas contra a sua vida, calúnias, né? Tanto que as leis brasileiras estão aí para a nossa defesa. E aqui, ele lembrar, trazer a memória do povo ali, que eles estavam vencendo ali, estava tudo acontecendo, porque Deus estava fazendo, irmãos. Lá no capítulo 7, quando ele fala, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, Deus envia ali um trovão sobre que faz com que o exército dos filisteus fossem derrotados, e entender que não eram eles, não era a capacidade de Samuel, era Deus. Então ele lembrou. E o outro, a obediência, né? E a frase dele lá, 2 Samuel capítulo 15, que ele diz que obedecer é melhor do que... Obedecer é melhor do que sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Então, irmãos, é interessante que obediência, até na vida errada, tem que ter obediência, né?
A gente dava aula lá no presídio, pedia de pé, fica de pé aí, o pessoal levantava, né? A maioria foi criado na igreja. Aí não obedeceu pai e mãe em casa, né, irmão? Aí vai para a vida errada, lá tem que ter obediência, né? Que se não tiver obediência, o camarada vai sofrer as consequências. E tudo na vida, a obediência faz parte disso, né? Então, interessante que nessa defesa dele, ele diz que, coloquei, no capítulo 8, ele foi convocado a ser destituído. E ali ele fala, no capítulo 12, no verso 1, ele fala, fiz a vontade de vocês. E ele manda o discurso, defendendo. Então disseram, depois que ele faz, não peguei nada emprestado, não recebi presente, não defraudei ninguém. Olha a frase do povo, dos anciãos. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Irmãos, ele defendeu o caráter dele, a honra dele, irmãos. Não, quando surgir acusação onde for, não se vá, se posicione, bota o pé na porta, irmãos, para que você possa se defender. E ele fez isso, Samuel, de forma brilhante. Vamos à frente. Vamos tirar aqui o discursômetro. E aqui fala a diferença, na nossa revista de legado, vamos entrar agora no legado, né? Propriamente dito, legado e herança. Herança é algo material que você recebe de alguma pessoa, um pai, um avô, né? De algum familiar ou de algum amigo, né? E legado é algo intangível que você recebe, né? Inclusive na contabilidade, o pessoal que faz contabilidade tem uma coisa chamada bens intangíveis. Quem é da contabilidade já viu isso? Bens intangíveis, não é isso? Não tem mais, não? Você não é? Levantou a mão por quê, rapaz? Pô, pensei que tu fosse concordar comigo. Mas existe isso aí, quem é? Existe, irmão. Vê no Google aí para mim, tem os bens intangíveis. É algo ali, né? E aqui tem uma frase tremenda. O teu legado não é aquilo que deixas para as pessoas, é aquilo que deixa nas pessoas, né? Ali, o teu legado não é aquilo que deixas para as pessoas, é aquilo que deixa nas pessoas. A marca, né, irmãos? Legado é a marca, né? Eu gosto sempre, eu não posso passar isso aqui quarta-feira, quinta-feira agora, é 1º de julho. Se meu pai estivesse vivo, ele estaria completando 100 anos, irmãos. Eu não esqueço. Não dá para esquecer do meu pai, porque um homem que tinha uma mulher com doença mental, que era minha mãe, que até hoje está viva com 85, criou 6 filhos, irmão, aquele homem, a gente nunca me deu um presente de Natal, irmão, mas o amor, a presença daquele homem, irmão, tá, o cheiro dele está aquele, não é que ele fedesse, não, irmão, o cheiro dele do ser humano, aquela coisa que o filho sente, aquele faro do pai, assim, ainda está aqui ainda, irmãos, vivo na minha memória, a presença dele, a alegria dele diante de momentos difíceis. Aí ele falava lá em casa, chegava, Papai Noel vai vir aqui hoje. Ele brincava, levava um jeito para que a gente esquecesse Papai Noel. No momento difícil, a gente não era crente. Eu lembro uma vez que o meu irmão leu na Bíblia, né, uma Bíblia até da tradução do Novo Mundo, lá dos TJ. Pai, está dizendo aqui em Êxodo 20, não devemos adorar imagens, nem nada, falando sobre a idolatria. Ele falou, rapaz, é mesmo. Ninguém sabia ler, meu irmão mais velho leu com 10 anos, eu tinha 5, outro tinha 3, 2. Na frente de todo mundo, meu pai foi vir assim, rapaz, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar todas essas estátuas daqui. Ele jogou tudo fora, rapaz. E ele sempre, irmãos, aquele momento podia estar passando necessidade, mas ele fazia o negócio acontecer. A presença, a importância como marca, irmãos. Eu aprendi a ser a pessoa melhor, porque eu tive um pai que foi sensacional, irmãos. Amém? E eu creio que na vida de vocês aconteceu para muitas pessoas. Então, a gente segue à frente quando cita no momento do legado dos servos de Deus. O legado de Samuel nos serve de inspiração. Então, a gente olha aqui, observa que aqui você... voltando aqui, vou voltar aqui rapidinho, que eu já... Aqui nessa questão do legado, que legado ele tem um preço, né? Você vê que, segundo Timóteo 4,7, Paulo escrevendo a Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso, ele fala lá, combati o bom combate, guardei a fé e acabei a carreira. Irmãos, ele estava motivando aquele jovem Timóteo. Irmãos, eu acredito que Timóteo, quando Paulo se foi, ele se tornou um legado vivo na vida dele. E é interessante quando o preço que Paulo pagou, irmãos, você vê lá que ele cita, né, nas cartas de Coríntios, que cita que ele viveu em vigílias, passou por naufrágios, prisões, irmãos. Ele, a todo momento, ele fala nas cartas, fulano não estava lá presente, manda as suas cartas, são cartas fantásticas. Que legado o apóstolo Paulo deixou de maravilhoso
para a vida de Timóteo, que é esse jovem, e nós entendemos que legado ele não paralisa ninguém. Porque, irmão, tem um tal de saudosismo excessivo espiritual na vida dos crentes aí, que só Jesus, irmão. O que é isso, pastor? Eu já vi isso. O camarada, irmãos, você vai dirigir uma igreja, o cara está lá paralisado, porque ele viveu uma época fantástica da vida espiritual dele, que as coisas aconteciam. Ah, porque tinha um pastor tal, tinha irmã tal, ele queria viver só aquela época, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O cara só fica paralisado. Mas na época era da juventude. Irmão, você não é mais jovem. Na época do líder tal. Irmão, o tempo passou, irmãos. O Espírito Santo que atuava na época de Paulo Macalão, dos grandes homens de Deus, do pastor Santos, dos grandes irmãos Gunnar Ving, Daniel Bergman, os grandes pregadores, o pastor Fanini da Batista, grandes pregadores. Irmãos, é o mesmo Espírito Santo que está todo ano, porque naquela época eu fazia isso, eu fazia aquilo, o cara fica paralisado. Legado, irmão. Grandes legados não deixa ninguém paralisado. Legado, ele tem esforço. Deuteronômio 6, você vai ver que a orientação de Deus para que viesse a cuidar dos seus filhos, ensina ele no caminho. Olha nas ombreiras, sobre a testa, fale da palavra, irmão. A todo momento, eu lembro que eu lendo esse texto, meu filho pequenininho lá no Parque de Barroa, aí vendo as formigas, meu pai, as formigas, eu falei, meu filho, as formigas. A Bíblia diz que as formigas, né, manda que o preguiçoso vai ter com as formigas, porque as formigas não param de trabalhar. Quer dizer, palavra dos filhos, irmão, todo momento. Palavra dos filhos, querido. Não é que você vai ser aquele cara chato, ficar toda hora falando, não, irmão, não, por favor, mas ter esse tempo, porque legado tem um preço. E eu lembro que existe aí uma orientação dos judeus, né, com seus filhos, quando completam 12 anos, a visitar lá o Museu do Holocausto. Foi lá, Ronaldo? Museu do Holocausto? Israel, não é isso? E lá eles veem lá as atrocidades que aconteceram no período lá da Segunda Guerra Mundial, as cenas das pessoas nos campos de concentração sendo mortas, os judeus, né? Tem até uns caras que falam que não existem. Como não, irmão? 6 milhões de judeus mortos ali, de forma terrível, uma atrocidade terrível. E ali, após aquelas crianças, aqueles adolescentes assistirem, ali eles falam, nós sofremos isso e outras coisas mais, porque nós desobedecemos a Deus. Mas hoje nós temos essa nação aqui poderosa. Então, querido, só para não esquecer essa questão do legado, amém? Amém ou não amém? Ô, glória, irmão. Eu vou cantar, irmão, não dorme não, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Só Semilanossauro Rex da era glacial. Por isso que... A gente olha aqui dessa questão do legado ético dos servos de Deus, o legado dos servos de Deus. A gente vê aqui o legado de Samuel, nos serve de inspiração nessas seguintes condições aí. O legado ético e moral. Não é isso, irmão? Nós estamos falando muito sobre essa questão de ética e moral hoje, no Brasil, né? O que é certo, o que é errado. A gente está sendo, né, mal. Às vezes as pessoas acham que nós somos errados, né? Ontem o negócio da loja do hambúrguer aí, né? Não sei se pode falar, mas... Aí... Eu coloquei no grupo lá do pessoal da minha época do quartel lá, há 30 anos a gente serve todo mundo, né? Fechamento, aí o camarada se posicionou. Mas mexer com a questão de orientação das crianças, uma discriminação, homofobia, começou a me atingir na frente de todo mundo. Grupo, né, irmão? É uma benção, né? Eu quase não falo ele aqui, porque eu sei que ele é um cara assim meio complicado, é amigo de muitos anos, colega, né? Você viu com a mesma farda, tem um grupo de 70, 80 pessoas. E todo mundo com o mesmo pensamento nessas questões de coisas, grande parte, apesar de não ser evangélico, mas são pessoas que, na questão das ideias, né, conservadoras, e o cara mandou a pancada, irmão. Eu lembrei, irmãos, ai, meu Deus do céu, Jesus é bom demais. Eu lembrei que nessa época que a gente serviu o quartel, eu tinha 3 amigos que eram, não é isso, da turma, eram homossexuais. E eles tentavam entrar nesse grupo. E ele falou assim, esses caras nunca vão entrar no grupo. Eu falei, cara... Você defende tanto essa turma, por que o fulano, o ciclano e o beltrano, lá da nossa turma, que eram colegas de farda lá, que não cometiam nada dentro do quartel, então ali era uma coisa deles do portão para fora, por que você não coloca eles no grupo? Quer dizer, que as pessoas querem atingir a gente, irmãos. Hipocrisia. Obrigado, meu amor. Hipocrisia. Então, essa questão do legado, nota 10, minha filha.
E outra entra a questão da honestidade, né? A gente vê hoje as pessoas, o certo, né? Uma vez eu escutei o camarada brincando, né? O otário é quem não se dá bem, entra para a política, aí entra essas questões, a gente, às vezes, nos tornamos errados, né? As pessoas tentam fazer isso, mas graças a Deus que existe uma escola bereana, existe um pastor chamado Silas Malafaia, que é um homem que nos orienta, existe povo de Deus aqui que está querendo aprender, crescer espiritualmente, se posicionar na sociedade. Louvado seja o nome do Senhor por isso, amém? Então, querido, o Samuel não queria se deixar abalar na sua conduta ética e moral, e também na questão do legado emocional. Nós entendemos que ele faz a pergunta: a quem tem oprimido? Então disseram: nem nos oprimiste. Então, querido, ele era um camarada que ele não agia de tirania com o povo. Ele era não era um homem que agia com violência, mas com muita sabedoria e muita piedade. Você vê Samuel se destacando por isso. E ele, nesse discurso, ele se destaca muito por isso. Vamos mais adiante, estamos terminando. Pastor Danilo. Pode falar, querido. Só para poder pegar o gancho dessa questão do legado e herança que a revista coloca aqui, a revista fala que o legado, no cunho espiritual, ele tem uma ideia de ser intangível. Só que é interessante a gente fazer uma abordagem, porque no direito, o legado ele é um bem material. E que aquele que é o testador, ele, na verdade, ele direciona para quem ele quer deixar esse bem, que é material. Mas algo muito interessante é porque esse bem material, quer dizer, ele é tangível, ele está enxertado de uma causa moral, muitas das vezes da construção profissional de alguém. Então, significa que o testador, ele não só escolhe a quem ele vai dar aquele bem, mas ele escolhe de acordo com aquele que pode cuidar daquilo que ele construiu. E a gente fazer uma analogia aqui muito clara, Samuel ele tem uma vida aqui pautada no direcionamento de Deus. Os filhos deles, embora tenha recebido todo esse exemplo, não necessariamente colocou em prática aquilo que ele, teoricamente como um testador da sua herança, do seu legado, colocou em prática. E é interessante porque isso envolve uma questão toda social, a problemática da idolatria, os problemas dos governos, seja eles com os juízes, com os reis. Tem um problema claro social, que talvez os filhos de Samuel, envolto nessa história toda, foram todos influenciados. E aí vamos trazer para Jesus. Jesus ele é alguém que veio aqui e, de alguma forma, passou a régua na problemática toda, porque ele, no seu tríplice ofício, ele vai cumprir tanto a questão do sacerdócio, do governo humano, do governo espiritual, ele vai selar um parâmetro, ok? E aí ele vai ratificar através da sua obra e Deus vai deixar a Bíblia para a gente. A Bíblia, hoje, ela é algo que material, mas está cunhado de quê? De um caráter de princípio. E isso chegou até a gente. Deus escolheu, ele deixou como testador, Deus escolheu nos deixar um legado, mas ele deu uma condição. O legado, muitas das vezes, isso acontece no direito, a pessoa que deixa o testamento, ela diz como que tem que ser administrado esse legado. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que deixa um carro que é uma raridade. O testador ele pode deixar no testamento dizendo que aquele legado para tal pessoa precisa ser administrado de tal forma, que não pode trocar a roda, que não pode mudar o capô, que não pode pintar de outra cor. Significa que algumas coisas são construídas ética e moralmente, de princípios, precisa ser preservado. Deus deixou a Bíblia, está aqui. Isso não pode ser conduzido da maneira que a gente bem entende, é da maneira com que Deus, enquanto testador... Merece uma palma, excelente aplicação. Excelente aplicação da lição. Recebeu. É meu garoto! É meu garoto! Sensacional a aplicação. Eu até me perdi depois dessa, cara. Ele falou tanto ali. Onde eu tô mesmo, galera? Obrigado, Divanei. Emocional? Ah, isso. Vamos pro espiritual, né? Amém. Por que tu não falou antes disso, cara? Você também, ó. Pegar vocês lá fora. Então, meus irmãos, a gente vê aqui essa questão também do legado espiritual. Samuel... ele já era um milagre, que ele nasceu de um milagre de Deus, né? A mãe dele era estéril, não podia gerar filhos, ele já era um milagre de Deus, já tinha um legado de fé dos seus pais. E interessante que eu separei aqui nessa questão do legado espiritual de Samuel, as experiências sobrenaturais dele com Deus foram fortes. Lá em 1 Samuel capítulo 7,
A oração dele fez que Deus trovejasse sobre os filisteus. Ele tinha que ser chamado filho do trovão, irmão, né? Os filhos de... Não. Olha só, ele trovejou, consumiu eles, os filisteus, derrotou os filisteus. Em 1 Samuel 12, quando ele faz esse discurso, após esse discurso, irmão, olha, o cara era o cara mesmo. Após o discurso, irmãos, Deus envia trovões e chuvas sobre a nação, e houve temor na nação de Israel após aquele discurso, para mostrar que ele era o cara de Deus, o cara que Deus levantou. Em 1 Samuel, quando ele já não era mais juiz, diz o texto que Davi correu para lá. Nós vamos falar mais à frente da onde Davi. Ele tentou se esconder ali, Davi se esconder, Samuel mandou mensageiro, 3 vezes, uma comitiva de mensageiros para tentar achar Davi, ali naquele momento. E aí a Bíblia diz que Samuel estava ali comandando, presidindo a escola dos profetas, irmãos. Muito poder de Deus, homem cheio do poder de Deus. E ali aqueles mensageiros foram tomados. A Bíblia cita a questão deles profetizaram, irmão. Os mensageiros voltaram profetizando, voltaram no meio do caminho. Eles foram tomados pelo poder de Deus. Primeira equipe, segunda equipe, depois o Saul revoltado. Eu vou até lá, cara. Eu vou tomar, já que os caras foram lá, bando de bobão, eu vou lá para tomar... O que acontece? Saul também é tomado pelo poder de Deus. Irmão, que experiência tremenda a vida desse homem. Interessante que hoje você, quando vê a bandeira de Israel, você vê o que lá? A estrela de... E Davi foi ungido por Samuel. Irmão, tu vai ver a estrela de Davi, tu vai lembrar também do Samuel. Pô, aquele rei ali. Então, irmão, um legado tremendo e a gente trazendo para aplicação da nossa família. A gente tem que pedir a Deus, irmãos, experiências com Deus, com nossos filhos, irmãos. Pedir a Deus, nós temos aqui momentos de oração. Seu filho, às vezes, eu lembro que eu sonhava ver meus filhos são gêmeos, né? Eu sonhava eles serem batizados com o Espírito Santo. Com 12 anos, eu falei, já iam se batizar nas águas. Eu falei, poxa, Senhor, eu pedi a Deus, eu fazia jejum, orava. Eu quero ver meus filhos serem batizados com o Espírito Santo, juntos. Faz isso, Senhor. Eu pedi ao Senhor. E um que era baterista, eu falei, Senhor, batiza ele lá na bateria. Porque ele tinha um carinho com aquela bateria, o cuidado. Aí eu lembro num culto daquele do JVC, irmãos. Ali eu chamei ali alguns jovens e falei, vamos fazer, tem 10 minutos para terminar, vamos fazer uma oração. Ele estava na campanha do batismo do Espírito Santo. Jesus batizou o Vitor aqui na frente e o Ramon lá na bateria. Uma experiência maravilhosa, irmãos. Eu passo para aí, é importante a gente pedir a Deus, porque são legados espirituais que vão marcar a vida dos nossos filhos. Amém ou não amém? Amém. Então Samuel, irmãos, ele foi chamado de velho. Samuel reconheceu ali que o tempo dele tinha ido embora, mas Samuel... Vamos ter ali a síndrome da montanha, né, que o pessoal fala para as pessoas idosas, né, aqueles bonequinhos que o camarada fica aqui sozinho, ele chegou na montanha, aquela historinha, chegou da montanha, olhou para baixo, acabou, o que eu vou fazer? Você sabe quando chegou aqui na montanha? Ele pulou para outra montanha, irmão. Ele já velho, irmão. Ele ungiu 2 reis, ungiu Saul e ungiu Davi. Destituiu Saul, presidiu a escola dos profetas, e continuou cheio do poder de Deus. Lá no capítulo 19 você vai ver que Saul foi lá, os 3 mensageiros, e ele mandou fogo de Deus, muito poder, irmão. Cheio de Deus era Samuel, ele não se entregou, porque no reino sempre há uma oportunidade, irmão. Não se abale questão de idade, porque que eu tô caído, lá no passado eu fiz isso, fiz aquilo. Volte a fazer o que você fazia, irmãos. Volte a trabalhar. Samuel era um homem incansável, irmão, cheio de Deus. Um homem que presidiu a escola dos profetas, destituiu o rei. Interessante. Irmão, ele enquadrava o rei Saul de uma forma assim com tanta sabedoria. Quando o texto ali no momento que Deus deu a ordem para Saul para que ele destruísse todo aquele exército, e ele esconde as ovelhas, ele faz esse barulho o balido, né? Acho que o balido, de texto de lá, o balido é isso mesmo? O balido dessas ovelhas, que ele com tanta sabedoria. Que negócio é esse, Saul? Ele sempre com sabedoria, ele enquadrava o Saul. Irmão, tanto que o Saul, quando o inimigo lá, que as pessoas têm que tomar cuidado para não trazer para o lado do espiritismo, né? Essa aplicação, quando ele tinha lá as suas alucinações que Satanás enviava para ele, o que Satanás fez? Vou botar o cara que mais perturbou Saul. Vou botar Samuel, que ele tinha um medo de Samuel, irmão, um temor de Samuel. Ele tentava... 3 mensageiros, 3 equipes de mensageiros. E lá, não resolveu, eu vou lá, então, resolver. Chegava lá, Samuel mandava o poder de Deus, irmãos. Que homem de Deus, ele saiu do monte do desprezo
e pulou da montanha do desprezo e pulou para a montanha das oportunidades. Amém? Glória a Deus. Vamos passar aqui, vamos terminar, concluir que o que você deixará para aqueles que o circulam, né, irmãos? A pergunta a ser feita hoje, né, para a nossa reflexão. Depois do estudo da vida de Samuel, você vê que é um homem que deixa exemplos maravilhosos, e é muito bom a gente poder pensar nisso, né, irmãos? Acordar, todos os dias eu acordo, eu abro a minha janela e falo com Deus, assim, eu primeiro cito o texto lá, esse é o dia que fez o Senhor, é um costume meu, alegremos e regozijemos, né, irmão? Eu agradeço a Deus por tudo. A Mônica fala que eu acordo com as borboletas, com alegria. Eu gosto de alegria, porque valorizar a vida, irmãos. E ali, naquele momento, eu analiso ali, vejo meus garotos deitados ali ainda, são solteiros ainda, eu fico analisando, Senhor, será que já é o tempo? Já estão aqui preparados? Perturbo mesmo, né? Pai tem que ser chato, mas pai, os grandes homens, eu falo para a Mônica, os grandes homens vencedores, foi porque teve um pai chato. Por que o pastor Cílio é o cara hoje? O que ele falava com o pai dele? Vai ficar no culto, vai sentar. Esses homens de Deus aqui estão aqui hoje aqui. Por quê? Porque teve alguém chato lá que pegou os grandes craques de bola, né, meu amigo? Não teve um treinador chato ali que te perturbou ali, rapaz, tem que ser assim. É assim a vida, irmão. Tem que ter alguém que marca a gente. E a mãe é mãe, né, irmão? Mãe é mãe. Aí eu falo, Mônica, deixa essa parte comigo. Deixa comigo. Então, a gente analisar que legado nós vamos deixar para aqueles que nos circulam. Qual será o seu legado? A pergunta aí hoje para você, meu irmão. Para nós, né? Não é para mim, não. Para todos nós. O povo chorou a morte de Samuel. 1 Samuel 25. O povo pranteou. Algumas traduções de que o povo pranteou. A pergunta é será que deixaremos saudades, né? O pastor Cláudio Duarte conta a história da irmã que estava fazendo o sepultamento, o velório do seu marido, né? E ali os filhos, todos chorando. Aí, de repente, veio lá o presbítero e o diácono do monte, desceram cheio do poder de Deus. Ô, terra! Chegaram lá no velório. Ô, glória! Pastor, interrompi aqui o velório, porque Deus pode ressuscitar o finado aqui agora. Deus pode! Rapaz, quando o cara vai fazer a oração, a mulher do finado, lá, viúva, levanta assim, se tu ressuscitar esse homem, tu vai levar ele para casa. O cara era mala sem alça, a mulher que Deus já estava dando vitória, irmã. O cara, vou orar para ressuscitar. Deus já está dando vitória. Deixaremos saudade, irmão? Vou dar um exemplo aqui para o pastor Ronaldo. Vai ser inesquecível esse homem, né, irmão? Não é inesquecível. Mas vai viver muitos anos com a gente. O médico falou para ele no último exame que ele viverá até os 150 anos. E como queremos ser lembrados? Pela aquele mala sem alça que tu é, irmão? Não, meu, perturba. Uma briga em todo departamento. Não, irmão. Aquele cara que vai dar aula, não estuda a lição. Ai, meu Deus do céu. O cara leu a revista todinha. O cara não se prepara. Não, irmão. Vamos ser lembrados como aquelas pessoas que buscam, né? O Davi, no Salmo 71, não é o 7:1 não, por favor, não confunda. No Salmo 71, que tem uma Bíblia que diz, uma das Bíblias explicadas, né? Eu não me lembro qual agora, né? Que fala que é o Salmo do idoso. O Davi que escreveu esse salmo. Olha que coisa linda, irmãos. Davi, ele cita aqui, no final, no verso 18, ele vai falando dos seus cabelos brancos, no verso 18 ele fala assim, agora também. Os irmãos estão procurando, desculpa. Meu irmão já olhou na internet, ele está ligado. Né? Mas na Bíblia diz assim, agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampare, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Olha que oração maravilhosa que Davi faz. Meus irmãos, que nós possamos ser como Davi, possamos anunciar a próxima geração, fazemos parte dessa história. Venhamos a um dia lá, irmão, daqui a 30 anos, pessoal, teve uma galera lá de 2021 que fez a diferença, formou a escola bereana ficou apertada, vai ter que ir para o templo, irmãos. A melhor escola dominical, que ela marcou aquela escola dominical, aquela geração. E também, irmãos, entender, além dessa pergunta, que lembrar que todos aqueles reis fracassaram, mas o legado de Samuel não fracassou. E a pergunta, como posso ter um bom legado? Seja íntegro. O mundo, o Brasil precisa de pessoas íntegras. Lute por sua família. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos.
Ore, deixe seus filhos ver você orando. Tenha tempo para sua família. Busque o crescimento espiritual. Provérbio 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Trabalhe para crescer. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu espero que o pastor Ronaldo tenha misericórdia de mim. Convide novamente para vir dar aula aqui de novo. Obrigado. Deus abençoe, meus irmãos. Amém? Ah, minha revista, obrigado. Ô, irmão. A galera aqui é íntegra, devolveu minha revista. O pastor Danilo é muito sem vergonha, irmão. Estou há anos pedindo, falando para ele vir aqui. Danilo, a Mônica falou que semana passada ficou assistindo aqui a minha aula e disse que parecia um stand-up de comédia. E hoje aqui? Mas, mais do que isso, Danilo é um homem da família, né? Um homem de família, um homem que tem legalidade para falar sobre isso, que tem uma bela família, não é? Tudo é falsidade esse negócio de parabéns, agora beijinho, é tudo falso, tudo combinado. Né? Mas, Danilo, muito obrigado pela ministração da sua palavra. A gente presta muita atenção, na verdade, no que a pessoa fala, mas os atos dela, né, a atitude dela, a vida, o comportamento dela fala muito mais, às vezes, do que a lição. Você é um cara que pode falar sobre família, que você tem legalidade para isso. Né? Você tem um belo casamento, né, uma bela família. Eu tenho muito orgulho de tê-lo como companheiro de jornada. Você é um cara que realmente inspira a gente nessa área aí. Tá bom? Deus te abençoe. Deixa eu contar um negócio interessante aqui. Mostra aqui o tio aqui, Vaninho. O último slide aqui. O Danilo estava falando aqui, eu me lembrei que ele falou, não, chegar aqui e tal, e pular para o outro lado. Eu me lembrei que há um tempo atrás eu fui no Bico do Papagaio aqui no Rio. Vocês não conhecem? Bico do Papagaio, onde tem uma pedra rachada enorme também, onde o pessoal tira umas fotos assim, já viu? Já você deve ter ido lá, tira foto assim, pensa que tá na... Pois é, aí eu cheguei aqui, aí eu falei, pô, vou pular. Aí tinha um monte de garoto aqui, os garotinhos riram, né? Fala aí, esse velhinho gordinho, vai pular não, mano. Aí meu irmão, aí igreja universal. Aí eu me revoltei, né? Meu irmão, corri e pulei, né? Cheguei do outro lado, quando eu pulei, né, falei eles, aí, meu irmão, aí, ó, dobro da idade, o triplo da idade de vocês, o triplo do peso, tô aqui. Aí quando eu olhei pro lado, meu irmão, tinha um cachorro, uma garotinha de 12 anos, um velho e um cara sem braço. Do outro lado, aí. Acabou comigo, Danilo. Eu crente que tinha feito um... Triste, mano. Esse negócio de idade que o Danilo tava falando, cara, quando a idade chega é um negócio terrível, né? Me lembro que eu tava... Quando eu senti pela primeira vez o negócio da idade, eu tava jogando bola em Muriqui. E aí eu peguei a bola, rapaz, eu peguei a bola assim, falei, pô, vou lançar para aquele cara aí, eu vi a galera gritando, vai coroa, vai coroa, vai coroa. E eu peguei a bola e fiquei, cadê o coroa para me lançar? Não era eu, mano. Porra, era eu, mano. Esculacho, mano. Aí eu falei isso pra minha irmã falou assim, pô, isso não é ruim não, pior é gente que é mulher. Eu falei, pior pouco. Não, porque eu atravessei a rua, peguei um ônibus e o pessoal do ônibus, vai gordinha, vai gordinha. É pior, falou que é pior. Gente, Deus abençoe, ministração maravilhosa, ficamos felizes, né, todos aqui, graças a Deus. Vale a pena a gente vir aqui para Bereana, aprender da palavra, né, se divertir também, né, eu gosto muito, né, da questão do bom humor, da gente usar a coisa de alguma maneira para transmitir o ensinamento. A gente não precisa ser sisudo. Eu me lembro quando eu me converti lá né, em 1983, as pessoas gostavam muito de dizer o seguinte, olha, Jesus falou de várias maneiras, mas só usava uma. O sermão no púlpito, né, circunspecto, né, acusador, aquele de um Deus iracundo, que vai para o inferno. Tudo bem, a gente tem que falar muito do inferno. Tem que falar. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Mas esse discurso que antigamente expulsava as pessoas da igreja é um discurso que a gente tem que ter, né? Tem que ter cuidado com ele. A gente tem que mostrar que a Bíblia é séria, né? Você tem que levar uma vida reta, íntegra, tem que ser um homem ou uma mulher de Deus, você tem que andar nos caminhos de Deus. Não é? A vida cristã é uma vida de sacrifício, mas essa coisa de tudo, cara. Brincadeira, tudo é inferno. Tudo é inferno. Eu vivi numa época, Gilson, quando eu entrava na igreja, que todos os irmãos, não, era funil, moenda, caramba, era um negócio esquisito demais, peneira. Uma vez,
Às vezes eu me revoltei, cheguei na igreja, o irmão fala assim, eu quero saber se o irmão está no prumo. Eu falei, eu sou pedreiro, rapaz, vai se ferrar. Pedreiro é que negócio de prumo nível. Oh, vai se catar, mano. Todo... Ficava julgando a gente, né? Irmãos, Deus abençoe. Obrigado, os irmãos que vieram aqui pela primeira vez. A nossa escola é sempre... E quando não é assim, a gente cuida de fazer, né, Gilson? Quando não é assim, né, a gente cuida de fazer também, né? Brincar, de alguma maneira, tornar a coisa lúdica aqui animada. Bom, Deus abençoe. Semana que vem estaremos aqui com a administração do Emanuel Felipe, né, a lição número 1 da próxima revista. Amanhã temos lá o nosso aulão do trimestre, o Anaim. Né? Quiserem participar, vai ser fantástico. Como eu disse, eu vou dar um auxílio, né? Eu vou ser coadjuvante ali da Adriana Goulart e da Cristiane Tebaldi. Semana que vem temos o pastoreio discipular na classe da EBD. Vê como é que o pessoal é ligado? Já mudaram a data ali que eu reclamei, o pessoal da fábrica ali, Eduardo, Túlio, o pessoal que está sempre atento aí, André, o pessoal está sempre participando aí, vendo as coisas aqui. Vejam os nossos conteúdos, se inscrevam na fábrica, né? Acessem lá as notificações, né, para receber notificações. Temos coisa muito boa acontecendo aqui. E já deixa aí guardado aqui. Guardado, Danilo, você falou uma coisa aqui interessante sobre... Não, eu vou deixar isso para depois. Depois eu vou dar um spoiler. No rodapé do portal, dá para se cadastrar para receber as novidades. Ah, tá. Lá no rodapé do portal você pode se cadastrar para receber as novidades lá da fábrica. Tem sempre artigos novos, toda semana tem coisa nova surgindo lá, além dos subsídios das revistas do trimestre. Tá bom? Deus abençoe, vamos orar, agradecer ao Senhor, né, por esses momentos que passamos aqui na presença de Deus. Não é? Deus nos abençoe, nos guarde, né? Amém. O irmão é pastor lá na igreja o irmão lá de Niterói, são pastores de igreja lá de Niterói? É? Amém. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por terem vindo, prazer tê-los aqui. Podem, né, vir outras vezes também, que ficaremos felizes. Vamos orar. Deus, te louvamos, Senhor, nesta noite, pela tua palavra, Senhor, pela maneira bem-humorada que o Danilo conduziu, Senhor, esse assunto, falando sobre legado, que nós, Senhor Deus, possamos realmente deixar, Senhor, um legado para os nossos filhos, ó Deus, para nossas próximas gerações, Senhor, para que eles possam ter consciência, Senhor, do caminho que trilhamos, Senhor, da conduta reta que tivemos, Senhor, enquanto estivemos aqui, Senhor, na terra, Senhor, falando da tua palavra, vivendo, ó Deus, o teu evangelho de maneira santa, de maneira pia, íntegra, justa, reta. Ó Deus, que a tua boa mão, Senhor, possa nos conduzir, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Leva-nos, ó Deus, agora em paz para os nossos lares. Que essa lição, Senhor, possa abençoar as nossas vidas. Nós te agradecemos a Deus por tudo nesta noite, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Só para reflexão, queria falar um negócio. No painel teológico que teve essa revista, a última pergunta que foi feita, não sei se Vaninho lembra, a última pergunta que foi feita, foi direcionada para mim, a Adriana estava conduzindo o painel, ela perguntou... se você tivesse, deixa eu reflexão para vocês, o Danilo colocou isso aqui, mas se você tivesse, né, se você tivesse que dizer uma frase, uma coisa lá na sua sepultura, no momento lá, o seu último momento, o que você diria? Aí eu me lembrei da passagem do filme Resgate do Soldado Ryan. Vocês se lembram que ele está né, o James Ryan está lá no túmulo lá do capitão Miller, John Miller. E ele se ajoelha, né, e a esposa e a família estão aqui, e ele pergunta, o que está fazendo, né? Aí ele vai lá, aí quando a esposa dele chega perto, ele pergunta, fala assim, diga que eu fui um bom homem, diga que valeu a pena. E ela, não, meu filho, valeu a pena. Ela não sabe, né, da história. Mas é isso, que a gente possa viver uma vida que valeu a pena. Tá bom? Deus abençoe.